realizado de 2011 a 2014 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que 48,1% das mães não foram ao dentista durante o período pré-natal. Manter o sorriso saudável na gestação pode ajudar tanto na saúde da mãe como na formação do feto. Se a grávida vai com pouca frequência ao dentista, tem uma dieta rica em açúcar e não faz escovação correta, é preciso ter atenção. No programa de hoje, vamos dar dicas de como cuidar da saúde bucal e evitar doenças. Gestante pode fazer tratamento dentário? Pode. Gestante pode fazer tratamento dentário. Inclusive, é aconselhável que essas gestantes façam o pré-natal odontológico, a gente chama de pré-natal odontológico. Então, nos PSFs já existe a cartilha, né, do pré-natal e já tem incluso ali algumas informações sobre saúde bucal. Verdade ou mito? Gravidez causa cárie? Mito. Gravidez não causa cárie, né? O que a gente pode ter aí é porque há um aumento dos níveis hormonais, tá? E algumas alterações na mucosa bucal que propiciem a formação de biofilme bacteriano, que essa formação de biofilme bacteriano pode causar a cárie. É normal a gengiva sangrar durante a gravidez? É normal justamente por conta desse aumento de nível hormonal, né? Então, esse aumento de nível hormonal, essa alteração dos hormônios durante a gravidez faz com que haja algum sangramento ali gengival, mas pode ser controlado com a higiene bucal e com acompanhamento do cirurgião dentista. Durante o tratamento dentário, pode ser aplicada anestesia em gestante? Pode. Nós temos vários tipos de sais anestésicos, né? Então, a gente tem alguns anestésicos próprios para gestantes, né? O mais difundido é a lidocaína sem vasoconstrictor. É um anestésico seguro, tá? E que não precisa de uma grande dosagem para você ter o nível de anestesia ali, de bloqueio da dor para um tratamento numa gestante. Gestante pode fazer exame de raio-x? Pode. A gente tem que ter alguns cuidados, né? Usar um colete de chumbo, de preferência com um cuidado a mais, um zelo a mais, fazer esses exames de radiografia depois do primeiro trimestre, tá? De gestação. Então, tanto o uso de antibióticos, o uso de anestésicos, raio-x, uma forma de prevenção, aguardar ali o finalzinho do primeiro trimestre. Mas se for algo urgente, a gente vai ter que fazer o uso. Existe acompanhamento pré-natal odontológico? Existe. Alguns PSFs já têm na política pública esse acompanhamento, mas muitas gestantes elas não têm essa informação. Muitas famílias não têm essa informação de que elas têm o pré-natal odontológico ali nas unidades. E muitas unidades, por ignorância, por falta de informação, não colocam em prática esse acompanhamento de pré-natal odontológico. A gestante pode usar antibióticos? Pode. Antigamente, tinha alguns mitos em relação ao uso de antibióticos. A gente teve alguns antibióticos que faziam mal, né, que prejudicavam na formação do esmalte dental, que é um mineral presente no dente, tá? Com um efeito teratogênico, mas hoje em dia a gente já tem antibióticos mais seguros que não vão ter esse efeito teratogênico, esse efeito maléfico na formação do ser que está ali em formação. Substituir o açúcar durante a gravidez pode ser uma opção para manter os dentes saudáveis? Sim, pode sim. Inclusive, o pré-natal ele deve ser acompanhado com uma nutricionista também, tá? Não só com o médico, com a enfermeira, com o dentista, mas com a nutricionista também, porque a gente vai ter durante a gestação o aumento ali da demanda nutricional, o aumento da carência de oxigênio. Então essa carência nutricional ela tem que ser acompanhada por uma nutricionista. E a gente tem substitutos do açúcar, como o xilitol, como a estévia, que podem ajudar. Inclusive o xilitol, ele ajuda na prevenção desses biofilmes bacterianos. Então, reduziria também
na formação de biofilme bacteriano, de sangramento gengival. Então seria um tratamento aí multidisciplinar. É comum os dentes quebrarem no período gestacional? Não, isso é mais um mito que foi sendo criado, né? Então aquela gestante, ela, por ter essa diferença hormonal, por ter algumas alterações no tecido bucal, na mucosa bucal, a mulher, quando ela está em período gestacional, ela sofre alterações. E a cavidade bucal, ela também sofre alterações ali na cavidade bucal. Então essas alterações propiciam, de certa forma, a formação de biofilme bacteriano em algumas áreas que são de difícil acesso de higiene bucal. Às vezes aquela gestante já não tinha um ato de higiene bucal tão assíduo, assim, tão meticuloso. E aí só fez agravar. E aí forma uma cárie, né? E essa cárie muitas vezes é uma cárie oculta, que a gente chama de cárie oculta, que não dá para ver clinicamente, né? E algumas vezes esse dente acaba quebrando, né? Por conta desse processo carioso. Continue com a gente, porque no próximo bloco tem informações sobre como as gestantes podem cuidar ainda mais da saúde bucal, além de dicas para prevenir cáries. Primeira coisa é um planejamento, né? A gente tem que ver essa gravidez, essa gestação foi planejada, não foi planejada. Independente de se foi ou não planejada, procurar o acompanhamento gestacional, né? Então, no PSF ou particular, tá? Então, acompanhamento gestacional do médico, enfermeiro e odontólogo. Se ela foi planejada, se você planeja a gestação, faz o acompanhamento médico, tá? Faz uma consulta médica, revê todos os exames, como todas vocês fazem, e faz um check-up odontológico, tá? Porque tem alterações, por exemplo, tem uma alteração chamada periodontite, né? Que é uma inflamação do tecido gengival. Essa inflamação do tecido gengival, eu te disse que lá tem uma alteração hormonal da própria gravidez. Essa inflamação gengival, se você tiver uma inflamação gengival, uma periodontite, também tem ali os mediadores inflamatórios ali que também vão aumentar, né? Estão ali sempre no nível elevado porque eu tenho uma inflamação, tá? Então, eu tenho que controlar essa inflamação antes da gestação, porque se eu não controlar essa inflamação, se eu não controlar esse meio bucal, a saúde bucal, se eu não trouxer uma harmonia, um equilíbrio, uma homeostase para esse meio bucal, e eu percorrer minha gestação com essa inflamação crônica, muitas vezes a gente tem até partos prematuros, por conta desses mediadores inflamatórios, que são hormônios também. Eu vou te dar esse exemplo. A gestante está com periodontite crônica, né? Ou seja, está com essa inflamação crônica. Ela está gestante. E chega ali nos seus 5, 6 meses de gestação, ela pode ter um parto prematuro. Por quê? Porque esses mediadores inflamatórios que são responsáveis pela inflamação gengival são os mesmos mediadores inflamatórios que fazem a dilatação para ter o parto. Controlando esse mediador inflamatório, a gente pode prevenir parto prematuro. Então, quantos partos prematuros a gente já não teve por conta de uma periodontite crônica? Então, a dica é: procura o cirurgião dentista, faz um tratamento adequado, mantém esse tratamento com higiene oral, em casa, com a dieta regular, passada pelo nutricionista, com substitutos do açúcar. Qualquer dúvida, qualquer dor, pode ir, deve ir no cirurgião dentista, assim como vocês fazem o pré-natal. E eu acho que a mulher se cuida muito mais do que o homem, né? A mulher volta e meia ali, mensalmente, está no ginecologista. Então, vai também fazendo isso
com odontologia também. A gente tem que mudar um pouco nossos hábitos e principalmente eu acho que esse pré-natal odontológico, ele visa uma reestrutura familiar, porque mudando o hábito dela, ela vai mudar o hábito do marido, do companheiro, da companheira ali, né? Para que eles possam ter uma harmonia melhor em relação à saúde bucal. Então, se ela mudar o hábito dela, vai mudar o hábito do parceiro, da parceira. A criança já vai nascer com um acompanhamento já odontológico, porque a gente tem não só o pré-natal odontológico, mas a gente tem um acompanhamento dessa criança, do puerpério, e vai acompanhar esse bebê, essa criança, até a vida dela adulta. Todos os tratamentos de odontologia a gente consegue fazer antes do segundo trimestre, se for eletivo, se não for eletivo, se for alguma coisa mais grave, a gente consegue fazer depois do primeiro trimestre. Então é uma coisa bem segura. A odontologia hoje está bem mais segura do que antigamente. Eu acho que era muito mais por falta de informação, de estudo, né, de compartilhamento de conhecimentos. Hoje em dia a gente está bem mais seguro e eu acho que as ações têm que ser voltadas para a questão educacional mesmo, né, porque muitas gestantes elas não têm essas informações. Inclusive, a gente está com um projeto do primeiro molar que visa justamente isso. Muitas mães elas não sabem que um dente, quando é que um dente é de leite, quando ele já é permanente. Então, tudo isso, até a cronologia dentária, a gente dá essas informações para que ela já saiba a cronologia de erupção e de soalhamento dos dentes para manter essa saúde da sua criança pós-gestação.